Debate sobre a prisão após condenação em segunda instância é paralisado e Câmara e Senado adiam votação para o ano que vem. Desde que o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento e proibiu a prisão após a condenação em segunda instância, Câmara e Senado iniciaram uma corrida para alterar a lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com alguns tipos de recursos aos tribunais superiores, o que permite a execução da pena após a condenação por um colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estava prevista para amanhã a votação de um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a execução antecipada da pena. Além de caminhos diferentes, o assunto causou uma disputa por protagonismo entre as duas casas. Na tentativa de entrar num acordo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convidou os líderes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para uma reunião. Nós não podemos caminhar no Senado Federal por uma linha, através de um projeto de lei, e a Câmara dos Deputados por uma emenda constitucional, que no final a gente pode acabar passando para a opinião pública, que é uma estratégia de protelação. Mas, ao final do encontro, nada de acordo. Nenhum dos lados quis abrir mão da própria proposta para acelerar a votação do texto da outra casa. O presidente da Câmara, que vem insistindo na necessidade de uma mudança na Constituição, chegou a sair mais cedo do encontro. Que ele não tenha o viés contra ou a favor de A, B ou C. Ele tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, né, que possa responder aos anseios da sociedade, mas sem um objetivo, né, que seja olhando para o cidadão A ou para o cidadão B, porque hoje é contra um, amanhã pode ser contra qualquer outro. Pressionados pelos senadores, os deputados tiveram que se comprometer a determinar um calendário de tramitação da proposta, que será apresentado na semana que vem. Mas, por ser uma emenda à Constituição, o texto da Câmara já demora mais para tramitar do que o do Senado. Além disso, desde a semana passada, são esperadas as indicações dos líderes para a composição da comissão especial que vai discutir o assunto. Mas até agora, apenas um partido, o Novo, indicou os representantes. Enquanto isso, a presidente da CCJ do Senado promete tocar as discussões. Na terça, o calendário da Câmara será apresentado aos líderes do Senado Federal e só a partir daí o Senado Federal vai ter um encaminhamento em relação a essa questão. Portanto, até a semana que vem, os dois, Câmara e Senado, continuam avançando na aprovação do projeto em relação à segunda instância. Mas não é só o tempo de tramitação que incomoda os parlamentares favoráveis à prisão após a condenação em segunda instância. O texto da Câmara altera o sistema de recursos da Justiça, o que pode fazer com que empresários e governos tenham que pagar mais cedo por processos nos quais eles foram derrotados nos tribunais. Ou seja, a mudança tem impacto nas contas, o que aumenta a resistência à proposta. Muitos parlamentares acusam os articuladores de criarem essa barreira para, nos bastidores, evitar a mudança na legislação. No ritmo da tartaruga, nós não vemos interesse em agilizar. Nós estamos verificando o desejo de colocar obstáculos à aprovação da prisão em segunda instância. Nós não podemos, como Congresso Nacional, num momento em que o Brasil inteiro espera uma resposta de nós, darmos uma resposta que possa ser questionada e modificada rapidamente. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, preferiu não entrar na disputa e disse que participou da reunião apenas como observador. O que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei, a minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Apenas aqui destacando que o Ministério da Justiça e Segurança, e acredito que falo igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública.